Primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quero reler o versículo 3 com os irmãos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Que Deus esteja abençoando mais uma vez a leitura e a exposição da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, temos diante de nós hoje a seguinte tarefa. Eu quero até utilizar um texto mais objetivo, para que a nossa mensagem dessa noite também seja bastante objetiva. O Senhor já tem colocado outro tema no meu coração para que nós possamos meditar. Portanto, como eu já disse na semana passada, essas serão as últimas pregações que nós teremos sobre comunhão. E dentro dessa proposta, meus irmãos, já falamos sobre bastante coisa, mas ainda assim cremos que não falamos sobre tudo. Mas falamos sobre aquilo que o Senhor demonstrou ao longo desse tempo que nós tínhamos que falar. E no dia de hoje, eu quero falar a respeito dessa vitória do versículo 4, a vitória que vence o mundo, e em que sentido ela é verificável apenas e somente no âmbito da comunhão. Ou seja, o apóstolo João está dizendo que o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória não é uma condicional. O texto diz que se você nasceu de novo, você nasceu do Senhor. Esse termo, inclusive, nascer de Deus, é algo que o João coloca e de muitas maneiras nos seus escritos no Novo Testamento. Para os irmãos se lembrarem, o apóstolo João, depois do apóstolo Paulo, é o maior escritor do Novo Testamento, porque ele escreveu um evangelho, escreveu 3 cartas, sendo que esta aqui é a primeira, e escreveu o livro de Apocalipse também. São 5 livros do Novo Testamento, dos quais ele é o autor. E ele inaugura essa ideia de novo nascimento na Escritura. Você não vê outro autor falando com tanta propriedade e também usando esses termos especificamente, nascer de novo ou nascer de Deus, além de João. Por isso, ele, a partir daquilo que comenta, não só aqui, mas também nos seus demais escritos, nos dá, meus irmãos, a noção de que este que nasceu de Deus, o texto diz, vence o mundo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. Como a comunhão influencia nesse aspecto daquele que é nascido de Deus vencer o mundo. Então eu gostaria de poder falar a respeito desse tema, usando esses versículos da seguinte forma. Nós vamos perceber qual é o raciocínio que leva João a chegar a essa conclusão, e depois nós vamos tentar explicar o que é que o crente vence no mundo exatamente. Nós estamos em guerra contra o quê? Contra quem? Contra que tipo de coisa? Porque se nós estamos falando aqui de vencer, nós estamos obviamente falando de uma circunstância na qual há esforço para isso. E a ideia de vencer, meus irmãos, é usada na Escritura, principalmente no Novo Testamento, de 2 formas. Primeira, ou você vence a carreira. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito disso, diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A ideia é daquele que consegue chegar no final da maratona. É aquele que consegue percorrer todos os obstáculos. Essa é a primeira ideia de vencer. A segunda tem a ver com batalha, com guerra. Tem a ver com esforços para que o seu exército ganhe a batalha. E é nesse sentido, irmãos,
que eu acredito que o apóstolo João está usando essa noção de vitória. Nós não estamos falando aqui de uma carreira, embora é claro que as metáforas signifiquem a mesma coisa, que é o crente chegando lá na cidade celestial, na cidade santa. Nós entendemos que João está usando a ideia de vencer o mundo, associando a vida que o cristão leva nesse mundo como uma batalha. E essa batalha precisa estar clara na mente dos filhos de Deus, justamente porque o fato de você ter nascido de Deus implica em que você conseguiu compreender aonde essa batalha começou um dia na sua vida. Se esse tema tem parecido muito ausente da sua realidade como alguém que conhece a Deus ou como alguém que vivencia a vida cristã, pode ter certeza absoluta que essas palavras não vão fazer sentido para você. Mas não por uma questão intelectual, não por uma questão de você não saber o que o texto está querendo dizer. A questão aqui não é essa, instrução ou pouca capacidade de interpretar. A questão é vivencial. Você que é um filho de Deus, tem lutado contra o que exatamente? Porque se nós vencemos, nós temos que entender em que sentido essa batalha se dá. E a batalha, meus irmãos, é justamente uma das, como nós já falamos, metáforas mais usadas no Novo Testamento para identificar a vida com Deus. Nós estamos a cada dia lutando. E eu sei que você usa, assim como eu, esse termo luta em vários sentidos. Por exemplo, quando nós estamos passando por algum tipo de tribulação, nós dizemos, estamos na luta. Ou quando nós vencemos alguma circunstância de tribulação, nós dizemos, vencemos a luta, superamos a luta. É uma luta? É, mas é dessa luta que João está falando? Eu vou tentar mostrar para os irmãos que não. Então, meus irmãos, vamos entender num primeiro momento como que João chega a essa conclusão de que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu quero primeiro evidenciar aqui para você que o raciocínio de João começa e termina no mesmo lugar. Veja no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. Aí vem o versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então o que João está fazendo é basicamente colocar algumas coisas que uma gera a outra. E João faz isso frequentemente, principalmente nessa primeira carta. É por isso que para João, a ideia de você amar a Deus e obedecer a Deus está sempre sendo repetida. O que é amar a Deus para João? Obedecer. O que é obedecer? É amar. Nós não dissociamos essas duas ideias, elas estão presentes de forma clara. E ele faz isso no versículo 2 também, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Para João, essas ideias estão sempre sendo repetidas, e o que ele faz aqui, meus irmãos, é repetir essas ideias, colocando a ideia de crer que Jesus é o Filho de Deus, como sendo o começo e o fim do seu raciocínio. Então acompanhe comigo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, primeira fala. E como que nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Versículo 2 diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A ideia de vencer o mundo está diretamente relacionada com a ideia de praticar os mandamentos. Então, perceba o que João está fazendo. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, ama a Deus. Quem ama a Deus, guarda os mandamentos. Quem guarda os mandamentos, vence o mundo. Quem vence o mundo, crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o raciocínio de João. Até vou repetir para que os irmãos entendam. Ele começa no versículo 1 dizendo assim, quem crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, ama a Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem obedece a Deus, vence o mundo. Quem vence o mundo, crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o caminho que João segue nesses versículos. Portanto, meus irmãos, qual é a batalha que nós estamos envolvidos quando nós estamos falando a respeito de viver a vida com Deus? É certo que, como eu já disse, você passa por tribulação. É certo que você, às vezes, vai se ver amedrontado por algum tipo de circunstância. Mas existe uma batalha que essa é comum a todos os filhos de Deus. Existe uma batalha que não é circunstancial, que não depende do que está acontecendo agora na sua vida.
Pode ser que você não esteja com algum tipo de batalha no campo financeiro, no campo moral, no campo da saúde. Pode ser que você não esteja enfrentando nenhum desafio específico que esteja consumindo a sua mente e os seus esforços nessa hora. Pode ser que não. Mas existe uma batalha que essa sim é resultado da ação do Espírito Santo dentro de todos nós, que é exatamente o que comprova que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, se você começar a tentar obedecer a Deus, vivendo num mundo que jaz no maligno, você vai entender a natureza dessa batalha. A nossa batalha é justamente contra um mundo que não apoia nenhuma iniciativa nossa de purificação, nenhuma iniciativa nossa de santificação. A nossa batalha é para levar aquilo que Deus tem dado ao nosso coração a sério. Obedecer a Deus é a tarefa e é a batalha por natureza na qual todos nós que amamos a Deus estamos incluídos. Batalha por quê? Porque João, é claro que nós já estudamos esse livro já há algum tempo aqui na igreja, irmãos, mas eu quero apenas relembrar com você que quando João fala a respeito do mundo, existe um trecho dessa carta que é bem conhecido, que é o capítulo 2, versículos 15 a 17. O texto diz lá: não ameis o mundo, e nem aquilo que existe no mundo. Por quê? João diz no versículo 15: se alguém amar o mundo, o amor do Pai... Olha como João é extremamente claro na sua argumentação. Se alguém amar ao mundo, o texto diz o quê? O amor do Pai não está nele. E sabe por que não? Porque o que existe no mundo? Obviamente, irmãos, quando nós falamos dessa questão de mundo, nós não estamos querendo dizer o universo no qual nós vivemos. Mas João está usando aqui a palavra mundo como sinônimo de 3 coisas. Versículo 16: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São 3 palavras que podem às vezes evocar nas nossas mentes um contexto que não é muito exato, porque a palavra concupiscência é usada na Bíblia, mas a gente não costuma usar na nossa língua portuguesa. A palavra concupiscência, meus irmãos, é como se nós pegássemos a palavra desejo e colocássemos um superlativo nela. Ou seja, nós não estamos falando de algo que dá e passa, nós dizemos que a concupiscência é um desejo que permanece, que atordoa quase a nossa mente até que nós saciemos aquilo que ele deseja. Por que eu digo que a concupiscência é um desejo quase irresistível? Porque desejos não são irresistíveis. E você aprendeu isso, sabe como? Com aquilo que Cristo fez. A Bíblia diz que se os seus desejos precisam ser saciados imediatamente, porque senão você não tem paz, a Bíblia diz que isso é escravidão. Se você é daquelas pessoas que quando é acometida por algum tipo de desejo, fica escravo daquilo até que isso se cumpra, em pequenas ou em maiores proporções, a Bíblia diz, isso é escravidão. Nós vamos falar sobre isso na escola dominical quando a gente chegar nessa época de Gálatas. Estamos começando o livro de Gálatas hoje. Capítulo 5 vai falar sobre isso. Mas apenas para dar uma palhinha aqui. A noção cristã de liberdade é muito diferente da visão que nós encontramos aonde? No mundo. Nesse sistema de pensamento que nos ensina a trabalhar com os nossos desejos a partir de saciá-los. O nosso mundo vai dizer assim, que você só vai ser feliz se você fizer aquilo que está dominando o seu coração, o seu corpo, a sua mente, o seu coração. A Bíblia diz que você só será feliz se você viver para saciar aquilo que você deseja imediatamente. Isso, obviamente, não é algo, meus irmãos, que Deus aprova. Por quê? Porque existe uma impossibilidade lógica nesse argumento. Qual é? Quando que uma pessoa que só vive para saciar os próprios desejos estará satisfeita? Pergunte-se isso. Se você tiver um desejo compulsivo, por exemplo, por prazeres, quaisquer que sejam eles, aqueles relacionados à gastronomia, vamos pegar esse, porque hoje é domingo, eu tenho certeza que todos os irmãos aqui comeram muito bem lá nas suas casas, não é? Então, vamos pensar nesse. Todo desejo relacionado à gastronomia é mais ou menos assim. Você tem lá eu digo isso também porque isso aconteceu comigo hoje, irmãos. Minha mãe caprichou, inclusive está registrado lá, depois ela vai ver, ela vai adorar, elogio público, né? Ela fez aquelas comidas que se você não tira a panela, você não para de comer.
E é interessante nós pensarmos isso, porque quantos pratos você precisa comer no almoço para que você fique satisfeito? Você perceba que essa conta não tem fim. Você pode pensar assim, 1, 2, 3. Sabe quando você está... você já terminou de almoçar, assim, mas a comida ainda está na mesa, e ela fica olhando para você, e você fica olhando para ela, e você fala assim... Não, só mais um pouquinho, pega lá, coloca no prato e... Não sei quantas vezes a gente fala isso, né? Mas isso é só para dar um exemplo. Comida, irmãos, é uma coisa ótima, que Deus criou. Na minha opinião, você não deve se abster de comer nada que Deus tenha criado, porque foi Deus que criou. Então coma de tudo, porque foi Deus que criou. Agora, quanto a gente precisa comer para que a gente se declare satisfeito? Quantos sabores você precisa experimentar para que você se declare uma pessoa satisfeita? E aí você vai perceber que essa conta não tem fim. Se nós desenvolvermos, por outro lado, uma paixão compulsiva por dinheiro, é uma pergunta que eu sei que eu já devo ter feito em algum momento, mas me permite fazer de novo. Quanto de dinheiro você vai ter que ter para que, se uma pessoa te oferecer mais, você diga, não, obrigado, já tenho o que precisa. Digamos que você ganhe, não sei, talvez aí uns 10 mil reais mensais. Eu particularmente acho que é muito bom isso. Mas, se você ganha 10, se chegar alguém oferecendo 15 para você, você vai dizer, não, 10 está bom. Ou você vai falar, 15? Opa, já é 50% a mais? Vamos embora, 50% a mais. É isso aí. Agora eu tenho crítica aqui pertinho, né? 50% a mais, gente, que ótimo, vamos lá. Aí você passa a ganhar 15. Com 15 você se satisfaz? Ou se alguém chegar oferecendo 20, aí você... Opa, mais 20, gente, peraí. 15, 20, já tem aí um pouquinho a mais de novo e tal, e assim por diante. Quanto nós vamos ter que ganhar para que o mais nos satisfaça e a gente diga, não precisa. Você vai ver que essa conta não fecha nunca. E é exatamente por isso que, para a palavra de Deus, viver pelos próprios desejos é escravidão. Agora, dando um exemplo um pouquinho mais a ver com a carta de João. Se você for uma pessoa que dedica a sua vida, o seu corpo, a sua mente, a aspirar o prazer físico, carnal, qual o nível de prazer que nós poderemos experimentar que nos satisfaça completamente? Com que nível, eu quero perguntar assim, quantas vezes? Por semana, por dia, por mês, com quantas pessoas? Inclusive eu acho interessante porque quando a gente pensa no casamento, nós estamos pensando, nesse ponto de vista, na restrição da sua atividade de prazer físico com uma pessoa só. E o que é interessante é que você às vezes... quando você está nessa iminência assim, de casar ou ter uma pessoa para casar, você vai ouvir algumas pessoas dizendo, não, que bom, você tem um parceiro para o resto da vida, que ótimo, isso mesmo, isso é bom, isso está certo. Aí, por outro lado, você às vezes pode ver outras pessoas perguntando assim, mas você vai se satisfazer com uma pessoa só? Você tem certeza? É isso mesmo? Não é melhor você estar livre para poder desfrutar de tudo isso, quantas vezes você quiser, com quem você quiser? Uma pessoa só para o resto da vida, tem certeza? Acordar, dormir do lado dela? É isso mesmo que você quer? E assim por diante. A ideia, meus irmãos, é que essas coisas que nos levam a tratar o desejo como irresistível, é exatamente o que existe no mundo. E a Bíblia diz que quando nós começamos a amar a Deus, nós lutamos contra esse ponto. Nós dizemos a esse mundo que nós vamos tratar os nossos desejos diferente. Nós vamos dizer... Eu posso dizer, não obrigado. Eu posso dizer, agora não. Eu posso dizer, estou satisfeito. Só que, você também vai começar a perceber que, em alguns momentos, o processo da obediência nem sempre será prazeroso, porque ele implica em abrir mão de um estilo de vida. E é nesse exato momento que você vai se perguntar, será que isso vale a pena? E é nesse momento que, para mim, está o ponto mais alto desse texto. O que diz o versículo 3 sobre isso? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Nós estamos numa batalha, ou seja, nós não estamos falando de um processo fácil.
Mas veja o que diz o versículo 3. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Me permitam, irmãos, dar uma informação a respeito dessa palavra. Na língua grega, a palavra que foi utilizada aí, que foi traduzida como penosos, é baris. É daí que exatamente procede a palavra barítono, não é? Idioma grego. Por quê? Porque a palavra baris significa basicamente pesado ou grave. Daí que esse negócio de barítono, voz grave, etc e tal. Inclusive, quando eu comecei a cantar no coral, quando eu fiquei mais velho, eu era barítono. E depois fui promovido para tenor, porque na minha voz não tem nada de grave, não é? Mas a ideia, meus irmãos, desse termo baris é exatamente esse. É algo pesado. É algo que exige atenção, porque é um assunto importante, é grave. E a palavra de Deus diz assim, talvez uma tradução mais apropriada ao termo grego seria: ora, os seus mandamentos não são pesados. Então veja, como é que você pode perceber se você tem fé? Porque lembra do caminho de João? Se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, você ama Deus. Se você ama Deus, você guarda os mandamentos. Se você guarda os mandamentos, você vence o mundo. Se você vence o mundo, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Como que nós podemos identificar a fé nesse sentido? Perceba que João trata isso da seguinte forma. Nós não estamos falando de uma coisa fácil. Mas nós não estamos falando também de uma coisa que é tratada e deve ser tratada pelo nosso coração como algo tão difícil, mas tão difícil, que às vezes a gente até se desanima no processo. Eu quero mostrar para você, conforme esse texto de João, que obedecer a Deus é entrar em conflito direto contra os seus desejos. Mas lutar contra os seus desejos é algo que nós não fazemos de maneira fácil, é difícil. Mas veja, você se sente frustrado quando você abre mão de alguma coisa por amor a Deus? Quantas vezes na sua caminhada cristã você disse assim: mas eu vou ter que largar disso aqui? Eu não queria largar disso aqui. É tão importante para mim isso aqui. E aqui eu não vou dizer o que é isso aqui. Você mesmo pode dizer o que é o seu isso aqui. Mas em alguns momentos você vai ver a palavra de Deus nos direcionando exatamente para esse isso aqui. E é exatamente aí que você vai ter que se perguntar: eu abro mão disso alegremente porque eu entendo que isso vai me aproximar do meu Deus e vai fazer com que eu vença a batalha? Ou eu vou tratar a obediência como um processo que está me tornando miserável, que está me tornando a pessoa mais triste desse mundo? Porque agora a minha vida ficou tão restrita que eu não posso mais fazer nada. Em alguns momentos a gente vê as pessoas achando que os filhos de Deus são as pessoas mais infelizes do mundo, porque em algumas igrejas, não é o nosso caso, mas em algumas igrejas os caras não podem ir no cinema, não podem jogar bola, não podem usar a bermuda, não podem cortar o cabelo, e aí você pensa: meu Deus do céu, essa vida aí eu não quero para mim. E no caso da nossa igreja, que não age dessa forma, muito pelo contrário, não é? A nossa sequência de proibições não tem a ver com seus usos e costumes, mas tem a ver com seus desejos. E é exatamente isso que você vai ter que colocar em análise quando você for começar a medir o tamanho do seu amor por Deus. Do que é que Deus nos orienta pela palavra a abrirmos mão por amor a Ele, para honrá-lo? Você sabe, porque Deus fala com você, porque Deus fala comigo. A questão agora é a seguinte: a atitude de abrir mão dessas coisas é grave. É aquela coisa, aquele sacrifício que você dá ao Senhor dizendo assim: ai Senhor, isso aqui doeu tanto em mim, e foi difícil porque eu me realizava nessas coisas, agora eu vou ter que dar isso aqui de presente, de oferta ao Senhor, mas isso me doeu, isso me consumiu. E isso, segundo João, demonstra
falta de fé. Se você precisa abrir mão de alguma coisa para o Senhor, e faz isso alegremente, porque você sabe que o que você vai receber ultrapassa em muito as suas experiências nessa terra, para João isso é fé. Isso é vencer o mundo. E aqui, irmãos, eu quero fazer referência a um fato, que esses dias atrás eu coloquei no boletim até, um texto maravilhoso sobre Sodoma e Gomorra, semana passada, boletim da semana passada. O título desse texto é Sodoma vive em nossas almas? Eu não vou perguntar aqui quem leu, mas se você não leu, faça o favor de ler. É muito bom. E a ideia, meus irmãos, que o autor está defendendo é uma perspectiva sobre a história de Ló, que morava em Sodoma, de uma forma que eu nunca tinha visto. E por que eu digo que eu nunca tinha visto? Porque, obviamente, Ló é descrito na Escritura como uma pessoa justa. Tanto é que quando Deus mandou fogo para cima de Sodoma e Gomorra, ele mandou Ló sair de lá. Mas, sabe o que nós temos da parte de Ló em alguns momentos? O texto nos diz, meus irmãos, que olha como a Bíblia tem alguns detalhes que se a gente lê muito rápido a gente não presta atenção. A Bíblia diz, num determinado momento, que 2 anjos acompanharam Ló, para que a mensagem de juízo iminente fosse crida. E os anjos eram descritos como homens de muita estatura e muito boa aparência. Os homens daquela cidade, meus irmãos, não acreditaram em Ló. E ao mesmo tempo eles quiseram molestar os anjos. Isso é o relato de Gênesis. Eles olharam para aqueles 2 anjos e pensaram assim, não, nós queremos eles. Daí é o fato de o homossexualismo em alguns lugares ser chamado de sodomia, que era o pecado de Sodoma, não é? Mas até aí tudo bem, irmãos. O que acontece é que a história de Gênesis nos conta um detalhe, que eu acho esse detalhe foi o grande acerto do autor. Quando Ló percebeu a intenção dos moradores, o que Ló fez? Ló disse o seguinte: se vocês estão com tanta vontade de fazer isso, pelo menos peguem as minhas filhas. Gente, eu sou capaz de dizer que no momento em que eu li aquele texto pela primeira vez, eu olhei para dentro da minha própria cabeça e falei, quantas vezes eu já li essa história e eu não percebi? Quantas vezes eu já tive a impressão de que a minha postura contra as coisas do mundo não necessariamente significa vencer o mundo. Porque a ideia de vencer o mundo que João está dizendo aqui é a convicção que substitui no nosso coração a ideia de que os nossos desejos devem ser satisfeitos. Se você é uma pessoa que acha que você só vai ser feliz quando o seu desejo for satisfeito, você ainda não conheceu a Deus. E quando você conhecer a Deus, a fé que vai nascer no seu coração é a fé que substitui essa convicção. Agora, em vez de você pensar que você tem que realizar os seus desejos, você vai dizer assim, não, mundo, eu não vou ceder às suas tentações, eu não vou ceder aos seus pensamentos, eu não vou ceder às suas ideologias, porque eu não acredito que é assim que nós vamos obter felicidade. Então não é uma questão de você trocar a satisfação do desejo por algo aparentemente lícito. Porque o que Ló fez, meus irmãos, naquele momento foi isso. Gente, por que vocês vão se relacionar com homens? Se for para se relacionar, então, que se relacione com mulheres. Segundo o autor daquele texto, essa era a prova de que Sodoma vivia na alma de Ló. E irmãos, isso é uma coisa, e é outro golaço do autor nesse sentido. Ló não conseguiu salvar sua esposa. Ló não conseguiu salvar suas filhas. Por quê? Porque Ló era contra a ideia do pecado dominante de Sodoma. Mas ele não fazia esforço para suprimir os outros. Então saiba que quando Deus condena um pecador, essa condenação nunca é por um pecado só.
Se você acha que sua salvação corre risco porque você tem pecado contra Deus de uma forma ou duas formas específicas tidas como mais graves, entenda que o que João está dizendo é que a condenação de Deus não é o amor por esse pecado, mas porque esse pecado específico que você e eu cometemos é uma forma de nós entendermos que nós não cremos que Jesus Cristo nos capacita a sermos felizes da forma diferente que o mundo nos ensina a ser. O nosso pecado não é aquilo que nós fazemos exteriormente com o nosso corpo. Não é se você adulterou, se você roubou, se você furtou, ou se você quebrou a lei de Deus em algum dos pontos que você poderia quebrar. A questão é que por trás de uma quebra de mandamento existe uma convicção de que sendo assim eu posso ser feliz. Por isso Sodoma vive em nossas almas em alguns momentos, meus irmãos. E se é assim que nós pensamos, nós não conseguimos salvar nem a nós mesmos e nem os outros. Portanto, em que sentido a comunhão nos ajuda nesse sentido? Olha o que diz o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que o ama, ou melhor, que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Em outras palavras, se você voltar aqui para os capítulos anteriores, você vai perceber, por exemplo, no capítulo 4, que no versículo de número 16, você vai ver João dizendo assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. É aí que entra, meus irmãos, a comunhão da igreja. Se você for uma pessoa que adota, de repente, alguma oposição às coisas que você vê nesse mundo, mas se secretamente você nutre a insatisfação por um desejo específico por outro, você ainda não é capaz de vencer o mundo. A sua caminhada vai ficar muito difícil se você resistir a alguns pecados e não a outros. A sua salvação, a sua santificação vai ficar muito difícil, principalmente no que tange ao agradar e a abençoar ao seu irmão. Por quê? Porque, irmãos, quantas vezes nós já dissemos coisas do tipo assim: você viu o que fulano fez? Fulano fez tal coisa. Aí o comentário é: pelo menos foi isso, né? Não foi outra coisa. E aqui eu também não preciso citar nomes e de pecados, porque a gente sabe o que é isso, né? A gente vê uma pessoa tropeçando de um jeito, a gente fala: pelo menos foi assim, imagina se fosse de outro jeito. Gente, é tudo pecado. E percebeu que na nossa cabeça algumas coisas são mais aceitáveis do que outras, porque talvez nós entendamos que isso tem mais a ver com o que a gente faria. Então é tipo assim: se o pecado está só na cabeça, então beleza, se não fizer nada com o corpo, está ótimo. E isso me lembra muito na infância, quando a gente aprendia lá com as tias da UCP, da escola dominical, que falar palavrão é pecado. E é pecado, viu? É pecado falar palavrão no jogo, assistindo o jogo, jogando o jogo, qualquer coisa assim, e etc e tal. É pecado. Mas eu lembro que uma vez, quando eu era criança, eu ouvi um conselho que era mais ou menos assim: quando você tiver com aquele palavrão quase saindo pela sua boca, pense. Pelo menos você não fala. Talvez diante dos homens tenha resolvido alguma coisa, mas diante de Deus resolveu? É essa que é a ideia que João está dizendo aqui. Nós não vamos vencer o mundo, meus irmãos, a não ser que nós tenhamos certeza que a única maneira de viver satisfeito é obedecendo os mandamentos de Deus. Por quê? Porque aí você vai dizer assim: obedecer a Deus é fácil? Não. Mas é prazeroso? É. Obedecer a Deus é fácil? Não. Mas traz algum tipo de felicidade, pessoal? Sim. Por quê? Se você aqui nessa terra só está batalhando contra você mesmo, está negando tudo que você quer, de onde vem essa felicidade? É aí que nós vamos para a definição mais básica do que é fé. Segundo o autor da carta aos Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que se não veem.
que isso quer dizer? John Piper tem uma definição com base nesse versículo que é muito interessante. É assim, 2 pontos, abre aspas. Fé é crer que Deus vai satisfazer o seu coração em Cristo, na glória eterna. Ou seja, da onde nós tiramos prazer na ideia de negar a nós mesmos? Foco no que vem. Esse é o meio. Se você não tiver qualquer expectativa quanto à glória eterna, todas as coisas que você faz para Deus e fez até agora não se justificam. Por quê? 2 coisas. Primeiro, você não é uma pessoa feliz, mesmo tendo vivido a sua vida inteira na igreja. Você é uma pessoa triste, amargurada. E por isso, você sempre está atrás dos detalhes na vida dos seus irmãos. Você vê um irmão lá que está se destacando por alguma maneira, e você é o primeiro que diz assim, mas tal coisa da vida dele ninguém olha. Sabe o que é isso? Isso é falta de fé. É falta de fé de que Deus pode tornar um pecador imperfeito, arrependido, num ser perfeito futuramente. Se você não acreditar nisso agora, você não vai acreditar nisso depois. Mas irmãos, nós somos o povo, e aqui eu não estou falando nós enquanto igreja geral, estou falando essa igreja aqui, nós que estamos aqui, acreditamos no poder de Deus, não acreditamos? Acreditamos que Deus pode transformar pecadores, não acreditamos? Porque essa é a vitória que vence o mundo, meus irmãos, é a nossa fé. Se você não crer que uma pessoa não vai se satisfazer, cedendo pelo menos uma vez na vida dela para os desejos que estão no seu coração, não tem sentido a sua vida na igreja. Se você acreditar que os mandamentos de Deus precisam ser obedecidos, mas tem alguma hora que a gente vai ter que ceder, porque senão nós não vamos obter felicidade, você não tem fé. Nem para sustentar outros que estão lutando, nem para sustentar a sua própria vida. Só que se nós amamos a Deus, meus irmãos, nós amamos não somente ao que nos gerou, mas nós também amamos a quem nasce dele, que é o que João fala no versículo de número 1. E é exatamente aqui que entra a comunhão. Você só vai experimentar essa vitória contra o mundo em comunidade. Você não aprende consigo mesmo a vencer o mundo. E eu vou te dizer por que não. Porque nós temos a nossa própria forma de conceber nossa lista de pecados graves e não graves. Para você e para mim, determinadas condutas são mais pesadas do que outras. Determinadas coisas têm mais peso do que outras. Mas se você viver assim, eu te digo que, conforme o que está escrito aqui no texto da palavra, você vai achar os mandamentos de Deus penosos. E essa é a ideia. É difícil? É. O texto não está falando que não é. Mas o texto está dizendo o seguinte: obedecer a Deus é prazeroso. Negar a mim mesmo para Cristo é prazeroso. É de onde eu tiro toda a minha alegria, toda a minha satisfação. Por isso, para você que está aqui nessa noite, que você tem que obedecer a Deus, eu acho que você sabe que tem. Que você tem que amar a Deus, eu creio que você sabe que tem. Mas, como é que você encara essas coisas? Talvez uma pergunta mais direta seja, o que está faltando para você começar efetivamente a levar a sério o seu compromisso com Deus? É aquele prazer? É aquela conduta? Pois saiba, só, estou deixando isso bem claro, porque é isso que o texto diz. Só quem ama a Deus, quem obedece a Deus, possui fé para vencer o mundo. Como é que você sabe se você tem essa fé? Versículo 3. Os seus mandamentos não são penosos. Como é obedecer a Deus para mim e para você? Se não for alegre, você cai. Porque é exatamente isso que é o pecado, irmãos. O pecado troca as promessas de satisfação futura por promessas de satisfação presente. E ele diz, para que esperar, se você pode ser feliz agora? E aí eu lhe pergunto mesmo. Se prepare que lá vem a pergunta. Esses momentos em que a gente cede para satisfazer prazeres momentâneos, nos deixa felizes de alguma forma?
Ah, até que sim, pastor. Por quanto tempo? Com uma vez dá? Ou precisa ter sempre? Com um ato resolve o problema? Ou você precisa insistir naquilo? Essa não é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é a convicção de que a única maneira de ser feliz é obedecer a Deus. Que Deus nos presenteie, meus irmãos, com essa convicção. E assim nós venceremos o mundo através da nossa fé. Que Ele assim nos abençoe. Amém.